quarta-feira, né, que tivemos a estreia do Flamengo, do atual campeão da Libertadores, contra o Alcas. Lá no Equador, né, lá na altitude, saiu à frente no placar, né, com o gol do Matheus França, jovem da base, né, um talento assim muito que vem sendo lapidado no Flamengo, um jogador que particularmente eu gosto muito, ele e o Vitor Hugo. O Vitor Hugo jogando mais numa posição ali de segundo volante, sendo adaptado para essa função. O Matheus França exercendo mais um meio armador setorizado um pouco até mais na frente, jogando como segundo atacante ali, naquela função do campo. Fez o gol do Flamengo, mas que acabou tomando o empate e, consequentemente, a virada no segundo tempo. Gu, a culpa do Flamengo tá nessa situação é toda do Vitor Pereira? Eu, como um corintiano, gostaria que a culpa fosse somente do Vitor Pereira. Eu acho que se fosse colocar em termos de porcentagem, dá para colocar uns 65%. Porque é o curioso, porque o que o Vitor Pereira tem em mãos, todo e qualquer técnico no Brasil, exceto o Abel Ferreira, queria ter. Que é o quê? Estrutura, jogadores, poder de influência nas contratações. Então, assim, o Vitor Pereira, o que não tinha no Corinthians, agora tem no Flamengo. Ou seja, não tem tanto suporte assim para justificar os seus erros, né? Uma vez que ele estava no Corinthians, ele culpava assim, falta de contratações, o elenco não ser tão vasto para disputar os campeonatos que disputava na época. Hoje em dia isso já não é mais possível. Você vê que o Vitor Pereira testa várias formações táticas, mas que ainda não encontrou de fato uma preferida, né? Não tem um ideal de Flamengo. E o curioso desse jogo é porque o Alcas, ele foi o estreante na Libertadores e estreou já com vitória no Equador. Mais curioso ainda, o seu treinador César Farias foi o único venezuelano a vencer a equipe da seleção brasileira. Exatamente, César Faria, treinador do Alcas, já treinou a seleção da Venezuela e conquistou um feito que é inédito para a seleção, que foi justamente vencer o Brasil. Isso aconteceu lá em 2008, quando o técnico era o Dunga, então é bastante interessante o Alcas nesse campeonato, só que assim, justificável o fato do Flamengo entrar com os reservas, até mesmo porque questão de vida ou morte nesse final de semana, só que tomar a virada da forma como tomou, e detalhe, tomou a virada com peças importantes, como Vidal dentro de campo, Gerson dentro de campo, que deveriam sustentar de certa maneira, e acabou sendo algo que para o Alcas acabou sendo histórico. Até o próprio Gabigol, né, que foi titular e contra o Fluminense, né, não foi titular, foi o Pedro ali naquela ocasião, que vem se destacando e para mim é o principal jogador do Flamengo nessa temporada, né? Já vinha sendo na temporada passada, né, quando ganhou o Rei da América, sendo muito decisivo, que justificou a convocação dele para a seleção brasileira. E esse ano, novamente, para mim, o Pedro é o cara do Flamengo nesse quesito, porque, como você bem falou, toda a estrutura que um técnico idealiza para desenvolver um bom trabalho, o Vitor Pereira e o Abel tem nas mãos. Mas o Abel a gente não entra em questão porque construiu uma história, né, no Palmeiras. O Vitor Pereira tem tudo isso em mãos do Flamengo, né, além do elenco que tem à sua disposição. O cara tá com o Vidal em campo, olha pro banco, tem o Gerson. Pô, o cara tá com o Gabigol, olha pro banco, tem o Pedro. Pô, o cara tá com o Matheus França, uma joia muito boa do Flamengo em campo. Aí o cara olha pro banco, tem Everton Cebolinha. Cara, é um time muito bom do Flamengo. É um time extraordinário do Flamengo. Em termos de porcentagem, como você colocou, também coloca esses mesmos 65% na conta do Vitor Pereira. Até porque parece que às vezes ele quer colocar um time para perder. Cara, como é que você me vem com... É bizarro isso mesmo. Né? Como é que você me vem com o Wesley, um cara da base que só tem 3 jogos no profissional do Flamengo, na lateral direita, para um jogo de Libertadores numa altitude. E você tem o Varela na reserva, um cara muito experiente, um cara de Europa, um cara que jogou a Copa do Mundo agora. Beleza que não é as melhores opções, mas coloca ele. Como é que você me coloca Marinho, um ponta direita, na ala esquerda? Cara, não tem como entender algumas escolhas do Vitor Pereira. Colocar um time que nunca jogou junto em campo. E isso não é a primeira vez, já se repetiu algumas vezes na temporada. E não dá certo. Um sistema com 3 zagueiros, cara,
3 zagueiros é muito difícil dar certo aqui no futebol brasileiro. É muito difícil. O Flamengo nunca deu certo com 3 zagueiros, por que vai dar agora, cara? Então, são algumas críticas assim, até um desabafo aqui enquanto torcedor mesmo do Flamengo, que, cara, não dá pra entender, não dá pra entender. Antes de começar a temporada, eu gravei até um vídeo, né, falando de que eu esperava que o Vitor Pereira pudesse ter um excelente trabalho no Flamengo, porque à frente do Corinthians, sem ter tanto repertório assim, ele conseguiu ir longe em certas competições. Então, no meu ver, falei, caramba, então com o repertório e o material que ele tem no Flamengo, ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho. E o que não foi isso que vem acontecendo. E para mim, assim, Vitor Pereira uma cartada final. Vitor Pereira não deu certo no Flamengo. Não é que não está dando certo, ele não deu certo já no Flamengo. Para mim, já podia ter mandado embora. Parte de culpa disso, até a gente gravou outro vídeo com o Gelson, tava eu e o Gelson falando aqui, não tem também como a gente culpar só o Vitor Pereira. 65% de culpa é dele. Eu colocaria 10% ali de jogadores e o resto coloca tudo na conta da diretoria, que parece que vem administrando o Flamengo numa certa moleza e não tem... E por questões, às vezes, de orgulho, não quer mandar fora e embora o Vitor Pereira, velho. Até para acrescentar esse raciocínio do Felipe, né, na questão do Vitor Pereira, às vezes eu tenho essa impressão também de que, ele tá de sacanagem, ele tá escalando o time para perder. Isso aí pode ser uma teoria da conspiração, pode ser uma loucura, pode, mas assim, eu tento fazer outra leitura, que é a seguinte: o Vitor Pereira é um técnico português de muito sucesso na carreira lá fora, e assim, ele é muito convicto daquilo que ele pensa, cara. Então, se ele acha o Marinho ala esquerda, ele vai lá e coloca o Marinho ala esquerda. Será que ele não viu o Marinho no Vitória, no Grêmio, no Santos, jogando de ponta direita, cortando para dentro, batendo, jogando muito bem? Talvez ele esteja convicto de que o Marinho é o ala esquerda. Talvez ele esteja convicto de que o Felipe Luiz possa ser um terceiro zagueiro. Ele esteja convicto de que o Wesley está pronto para jogar um jogo contra o Alcas na altitude. O Vitor Pereira é muito assim. Português, em geral, é muito assim, mas acho que o Vitor Pereira tem muito disso. Ele acho que é muito convicto, teimoso, acho que dificilmente vai mudar. E contra o Alcas, cara, assim, esse jogo dá até para fazer um paralelo com o Palmeiras, que a gente vai falar também. Ambas as equipes têm final de estadual no fim de semana, jogos de volta, e ambas as equipes, na verdade, ambas não, né? O Flamengo venceu e o Palmeiras perdeu. Só que o Flamengo, cara, o Vitor Pereira tá muito pressionado para ganhar esse Carioca em cima do Fluminense, que é o maior rival hoje. Então, acho que ele pensou nisso também, né? Ele pensou em poupar para ter os melhores contra o Fluminense. Mas aí fica difícil você começar perdendo na Libertadores fora de casa, assim, e já deixar de somar ponto logo na estreia. Então é um Flamengo que tem muita dificuldade para andar, né? Eu concordo com o Felipe, eu acho que eu geralmente não sou tão, assim, cruel e rápido, né, de bate-pronto para analisar se um trabalho deu certo ou não, mas acho que Vitor Pereira é irreversível no Flamengo, cara. Eu acho que não deu certo. E manter ele agora só prejudica o Flamengo. Eu acho que a culpa agora das escalações do Flamengo, das derrotas do Flamengo, não é do Vitor Pereira mais, cara. É da diretoria, do Marcos Braz, do Landim, do Spindel, porque vai mantendo ali, sendo que pode trocar técnico, pode pagar a multa, pode trazer um técnico melhor, um técnico... O Flamengo tem poderio financeiro para isso, então acho que é uma situação muito, muito difícil, delicada nesse sentido, né? Até porque eu sou muito defensor e sempre defendi aqui de trabalhos a longo prazo. A gente vê casos... na Europa, né, o próprio Jürgen Klopp no Liverpool, que passou anos sem ganhar nada até conseguir desenvolver um bom time. Aqui no Brasil, isso funciona até certo ponto. Quando não, a pressão é maior e, obviamente, a gente não vê um técnico desenvolvendo um trabalho tão grande assim a longo prazo aqui. Mas já dá pra gente sentir e saber quando o cara não vai dar certo, velho. Não tem muito pra que fugir e ficar só apegado a essa minha visão que eu falei. Sou defensor de trabalhos a longo prazo, mas, cara, o Vitor Pereira não deu. Não é que pode dar certo, não é que não está dando agora, mas ele tem, de fato, um repertório legal para ampliar para o futuro. Não tem, cara, não tem, acabou, não tem. Para mim, não dá mais. É horrível ver o Flamengo em campo enquanto ele tiver como treinador do Flamengo. Eu não sei como é que a diretoria tira um cara que foi campeão de tudo, pegou um time em 4 meses e conseguiu ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, que foi o Dorival, não renova o contrato dele por pura infantilidade da gestão do Flamengo, traz um cara que mentiu para o próprio clube para sair e assumir dias depois, o Flamengo, né, e não conseguir entregar nada, né, eu nem culpo tanto, porque ele ainda estava conhecendo ali o elenco, quando perdeu a Supercopa, quando perdeu o Mundial,
e quando perdeu o outro Recopa. jogo contra o Fluminense. A Recopa também. E perdeu também a Taça Rio, acho, contra o Fluminense. A Taça Guanabara, não sei qual foi. Mas, para mim, não dá mais. Realmente, assim, não dá. E acho que é um ponto final para isso. Vamos falar...